Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Uma alegria estarmos novamente juntos para tratarmos a respeito da nossa doutrina espírita. Então, nesse momento, convidamos a todos para que elevem o seu pensamento a Deus e a Jesus, pedindo, né, pela boa realização do nosso trabalho de exposição doutrinária, que as nossas palavras possam chegar a todos aqueles amigos que necessitam, que precisam, que realmente possam sentir o consolo da doutrina espírita. Então, agradecidos pelo amparo que a espiritualidade sempre nos dá, abrimos então esse nosso trabalho de exposição doutrinária. Quando nós falamos em doutrina espírita a respeito de virtudes, nós estamos falando de algo que envolve o cumprimento das leis divinas, daquilo que Kardec trata lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, nós podemos dizer que aquela pessoa que é virtuosa é aquela que cumpre a lei de Deus, com a disposição de fazer o bem pelo bem, fazer o bem por amor. Não faz o bem por interesse, mas com espontaneidade. Faz o bem sem preocupação com o que vai ganhar ou o que vai perder. A única preocupação é, de fato, o cumprimento da lei de Deus. Então, há uma relação direta entre virtude e as leis divinas. E para tratarmos de duas virtudes muito importantes, nós separamos hoje uma passagem de o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, no item 8, que trata sobre a obediência e a resignação. Então, nós pedimos licença para ir fazendo a leitura da passagem e trazendo alguns comentários a respeito dela. Então, esse item 8, sobre obediência e resignação, ele começa da seguinte maneira: a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Então a gente pode ir parando por aqui, né, para fazer um comentário. Essa é uma mensagem que foi ditada pelo Espírito Lázaro em 1863, e aqui esse espírito, né, já começa a tratar de algo que aparecia muito em relação à virtude da obediência e da resignação. Ele antecipa aqui uma crítica que existia por parte de alguns filósofos que diziam que resignação e obediência tinham a ver com fraqueza e tristeza. Então, inclusive, diziam que não poderia ser considerada uma virtude. Não aceitavam a virtude como alguma coisa que envolvesse tristeza. Mas Lázaro, aqui nessa passagem, ele coloca essas duas virtudes envolvidas com a doçura, né, que é alguma coisa que nos remete a algo que faz bem, que faz com que as pessoas se sintam alegres, que faz com que as pessoas se sintam felizes. E também relaciona essas duas virtudes como sendo algo ativo, né? Ele fala disso, né? São companheiras da doçura e muito ativas. Então é uma ressalva importante, né? Pensando justamente nisso, né? Que alguns filósofos falam nessas características como características passivas, né? A obediência e a resignação, eles diziam que era passiva e era triste, porque tratavam de uma aceitação, de algo que o ser humano simplesmente aceitava. E aqui também a gente destaca que, se a gente for procurar no dicionário o significado dessas palavras, talvez isso esteja de acordo, mas nós lembramos que, quando a gente trata de espiritismo, é preciso que a gente veja o conceito com que essas palavras são usadas dentro da doutrina. E aqui, justamente nessa mesma passagem, o espírito Lázaro ele vai trazer o conceito para que a gente entenda. E ele justamente prossegue dizendo o seguinte, né? A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração.
Então vejam que conceito que é bem elaborado, que conceito que é feito de forma simples, mas ao mesmo tempo tão completo. Então o que que ele traz assim? A obediência como consentimento da razão. É a partir daquilo que nós submetemos à nossa razão, de que nós nos convencemos de que está certo, é que a razão vai dizer sim. Então, o consentimento da razão. A obediência, né? Então, é quando a nossa razão concorda com alguma coisa, é quando a nossa razão nos fez com que nós nos convencêssemos de que alguma coisa é verdade, com argumentos, com lógica, com fundamentos. Não é simplesmente porque alguém disse alguma coisa que isso é verdade. A nossa razão, ela precisa ser exercitada. Então, por isso, a importância das perguntas, a importância dos porquês. Então, quem obedece é aquele que usa da razão para concordar. E aí, após a razão estar convencida, ele se submete. Então, vejam a importância desse conceito, né? Vamos repetir: a obediência é o consentimento da razão. Então, pelo que o Espiritismo diz, né? O que, que nós deveríamos obedecer? O que, que nós obedecemos? Aquilo que passou pelo crivo da nossa razão, aquilo a que nós submetemos ao pensamento lógico, ao pensamento racional, e aí nós concordamos e dissemos sim, isso é racional. Então, a partir daí, eu me submeto, porque eu entendo, porque eu fui convencido pelos argumentos de que aquilo é verdade. E aí a submissão vem a partir desse consentimento da razão. Por isso que é importante aprender a obedecer, a exercitar o raciocínio lógico para que haja esse consentimento da razão. Não é obedecer pelo uso da força ou pelo uso da autoridade. Precisa ter antes o consentimento da nossa razão. É isso que a doutrina nos traz. Quanto à resignação, ela não dispensa a razão de maneira alguma, mas ela vem como algo que aceita os fatos de forma alegre, com sentimento. É isso que Lázaro quer dizer quando ele fala que o coração diz sim. Se nós pensarmos em qualquer conflito, em qualquer dificuldade, em qualquer obstáculo pelo qual nós tenhamos passado, e tentar entender, né, observar aquele pelo qual nós passamos sem reclamação ou sem queixa, simplesmente entendendo aquilo como uma oportunidade de aprendizado. Isso seria resignação, pelo conceito que o Espírito traz. Quando nós nos revoltamos, quando nós reclamamos, quando nós nos queixamos, não existe o consentimento do coração. Então, não existe resignação e, como consequência, não existe essa virtude. Nós vamos treinando justamente essa virtude da resignação naquilo que não depende de nós. Então, quando nós temos as situações colocadas e a gente vê o que, que eu posso fazer para tentar resolver essa situação. O que depende de nós, precisamos fazer, precisamos agir, a gente precisa correr atrás, nós precisamos esgotar todas as possibilidades. Mas, quando nós fizemos tudo o que é possível, quando saiu das nossas mãos, aí nos resta resignar-se, ou seja, que o nosso coração se pacifique e ele diga sim, a partir de agora eu entrego nas mãos de Deus. Então, combater a dificuldade com proatividade, buscando a solução dos problemas, mas sem revoltas. Quando se é resignado, até a questão da sintonia mental ela pode mudar. Por quê? Porque nós vamos começar a atrair os bons espíritos, porque o nosso coração está pacificado, porque nós consentimos com aquela situação, né? Nós aceitamos aquela situação. Do contrário, quando nós nos revoltamos, nos queixamos, reclamamos, esbravejamos, e nos voltamos contra as coisas que acontecem, a tendência é que nós vamos atrair espíritos que estejam na mesma sintonia. E isso pode, inclusive, atrasar a solução dos nossos problemas. Então, vejamos a resignação, inclusive, como algo que pode nos auxiliar a ter uma sintonia mental muito mais equilibrada. E aí, nós seguimos na leitura quando Lázaro diz assim: as duas constituem forças ativas, porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa
cair. Então, aqui a gente poderia, né, destacar esse ponto, né, das provações. Nós escolhemos as nossas provas e expiações da nossa existência. E aí, quando elas batem na nossa porta, qual é a nossa tendência? Nós queremos voltar atrás, nós não queremos encará-las. E aqui é importante que a gente entenda até o princípio do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio em dois momentos. Um, quando nós planejamos a nossa reencarnação, quer dizer, quando nós escolhemos aquelas provas e aquelas expiações que melhor podem nos auxiliar para o nosso desenvolvimento espiritual. E no segundo momento é quando nós encaramos esse planejamento, já encarnados. E nós decidimos se vamos encarar essas provas e expiações ou não. Então, a segunda etapa do nosso livre-arbítrio está na forma como aceitamos ou não as provas e expiações que havíamos planejado anteriormente. Então, para que a revolta não nos deixe cair, né? E a gente consiga carregar esse fardo das nossas provações, precisamos pedir forças, né? Para superar essas dificuldades de fato com resignação. E aí segue, né? A mensagem. O covarde não pode ser resignado, de modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Olha só como é que ele destaca aqui, né, esses vícios. Quem tem vontade fraca não é resignado. Quem é orgulhoso e egoísta também não. E aqui o orgulho e o egoísmo ele se apresenta como como alguém que não pode ser obediente, porque normalmente quando aparece uma dificuldade, o orgulhoso, ele acha que ele não deveria estar passando por aquela situação. Ele acha que aquilo é uma injustiça, que a situação, o fardo que ele está carregando é algo que não deveria ser para ele. Então ele tem razão e Deus não. O orgulhoso, o egoísta, ele acha que pode mudar, adaptar, flexibilizar a lei de Deus conforme a sua vontade e os seus interesses ou os seus desejos. Mas é importante que nós lembremos que as leis de Deus, elas são imutáveis. Por isso não tem privilegiados. Não dá para alterar sempre que alguma coisa não dá certo para nós. Se não deu certo, é porque de alguma maneira, em algum momento, nós nos desviamos das leis de Deus. Nós nos desviamos. Não que a lei não esteja correta. Então aqui é importante esse entendimento, né, para que a gente entenda por que o orgulho e o egoísmo nos impedem de cultivar essas virtudes tão importantes que é a obediência e a resignação. E aí nós seguimos. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Então, em quem, né, nós poderíamos verificar a obediência e a resignação personificadas? Em Jesus. E mesmo na época deles foi muito complicado de conseguir demonstrar, porque na antiguidade a obediência era uma coisa de subalterno, era uma coisa de soldados rasos, era uma coisa que alguém que não tinha força, que não tinha poder, precisava fazer. E resignação era considerada coisa de pessoas fracas. Então, da mesma forma que a gente vê tantos outros conceitos equivocados naquele momento, essas duas virtudes também apresentavam um entendimento diferente do que nós temos hoje. Mas ainda assim, Jesus vai personificar essas duas virtudes de maneira que a gente consegue perceber no exemplo que ele nos deixa. E aí prossegue, né? Ele, Jesus, veio no momento em que a sociedade romana parecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que brilhasse no seio da humanidade deprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Aqui o importante também que a gente entenda essa questão da renúncia carnal, né? Em função de um aspecto muito importante que a gente percebe na doutrina. Nós precisamos nos enxergar como espíritos imortais. Nós não somos esse corpo, nós temos um corpo nesse momento e nós nem vamos continuar com ele por muito tempo. Precisamos entender
plenamente que aqui onde nós estamos na Terra é um momento de passagem, é um meio para alcançarmos um objetivo maior que é a nossa evolução. E o corpo que nós usamos agora é um instrumento para essa evolução. Nós precisamos entender então, somos espíritos. O que nós vamos levar quando essa passagem, quando esse momento ele terminar? Nós vamos levar bens materiais? Não. O que nós levamos? Nós levamos aquilo que é a aquisição do espírito. Por isso a importância e que sempre é ressaltada do cultivo das virtudes, porque é isso exatamente que nós vamos levar. E aí, prosseguindo com a nossa leitura, Lázaro prossegue. Assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício a que deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Então, Lázaro está nos dizendo que cada época, ou que em cada época, nós conseguimos identificar uma virtude e um vício. E ele vai fazer essa identificação lá no século XIX, dizendo que naquele momento a virtude que se observava era do desenvolvimento intelectual. E, na verdade, mesmo mais de 150 anos depois, a gente ainda consegue ver isso, né? Nós ainda vivemos numa época de desenvolvimento intelectual e técnico muito grande. Mas aí ele destaca o vício, né? A indiferença moral. E aí também nós poderíamos dizer, permanece esse vício também na nossa geração. O que é a indiferença moral? Entre outras coisas, nós poderíamos dizer, é esse isolamento, esse distanciamento que nós nos colocamos em relação às outras pessoas. É quando nós olhamos para o sofrimento do outro e nós perdemos a capacidade de nos sensibilizar com esse sofrimento. Como se as coisas estivessem banalizadas, como se elas não tivessem importância, como se tudo o que estivesse acontecendo de ruim fosse normal. E aí nós vemos alguém em dificuldade, alguém em sofrimento e nós não sentimos nada. Isso é indiferença moral. E na nossa época, como na época que Lázaro coloca, tem nos faltado empatia. Esse é um ponto importante, né, para que a gente destaque. Quando ele destaca esse vício, nós pensamos imediatamente em indiferença moral. O que poderia contrapor a isso? A empatia seria uma proposta interessante para a gente observar. Nos colocarmos no lugar do outro, tentando entender aquilo que ele está sentindo, né? De modo que nós também possamos nos sensibilizar com o que está acontecendo e a partir daí propor algum tipo de ajuda. Seguindo então, quando ele fala, né, da atividade intelectual, ele esclarece agora. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente verá mais tarde. Enquanto atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim mais brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Aqui, né, só destacando essa questão da atividade intelectual, né, porque, na verdade, nós vamos no roldão do que os grandes gênios vão criando e vão inventando. Existe esse grande avanço técnico e intelectual, mas não percebemos uma equivalência no traço moral. E aí ele prossegue. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Então ele está dizendo, olha, o progresso é a chave da vossa geração, e como a gente viu, provavelmente é da nossa também. Mas ele chama atenção novamente para o fato de que, como nós somos espíritos imortais, o progresso intelectual ele vai acontecendo mesmo contra a nossa vontade. Nós somos empurrados para ele. Mas o progresso moral é algo individual, que ele exige o nosso esforço próprio. Então vamos tentar ver um exemplo para a gente colocar diante disso, né? Nesse momento em que nós passamos
pela pandemia. Quantos de nós não foi obrigado a aprender alguma coisa nova que envolve, por exemplo, questão de tecnologia para poder se comunicar ou para poder trabalhar? Quer dizer, essa situação ela praticamente nos empurrou, nos obrigou, nos levou a nos adaptarmos a uma situação de forma coletiva. Mas ele destaca aqui, ó, o progresso moral. Aquele que trata das aquisições do espírito imortal, ele é algo que cabe a cada um de nós, ele é individual, ele exige um esforço próprio. No progresso intelectual, nós vamos juntos, sendo arrastados uns pelos outros, sendo levados, conduzidos uns pelos outros, mas no progresso moral isso não acontece. Então é preciso que cada um se conduza nesse sentido. E aí, prosseguindo, né? Ai do espírito preguiçoso, diz o benfeitor, daquele que fecha o seu entendimento. Ai dele, porque nós que somos o guia da humanidade em marcha, açoitá-lo-emos e forçaremos a sua vontade rebelde, por meio da duplação do freio e da espora. Vejamos, né, que chamada importante a espiritualidade está nos dando aqui, né? De novo, reforça essa questão do entendimento. Quando a gente tratou lá do conceito de obediência, ele diz que é o consentimento da razão, é aquilo que nós entendemos e aceitamos. Então, na verdade, Lázaro está dizendo assim, ó, se nós formos rebeldes, eles estão nos avisando que nós pagaremos um preço alto por isso, porque estamos deixando de fazer algo. E deixamos de fazer a nossa parte, podemos inclusive estar atrapalhando o progresso. Se nós persistirmos nessa situação, nessa condição, podemos ser convidados a agir por necessidade. Daí que ele fala no uso do chicote, nos colocando no plano de sermos empurrados para frente pela dificuldade. A dor vai nos impulsionar ao progresso quando nós não queremos ir pelo entendimento, pelo uso da razão. Então, nós poderíamos destacar, né, aqui ó, a seguinte questão. É quando ele fala, né, do espírito preguiçoso. Nós temos a oportunidade de aprender sendo obedientes. Quer dizer, vendo uma situação, entendendo o que está acontecendo e aceitando essa situação e dizer, ok, preciso passar por isso, vou fazer tudo o que é possível e vamos seguir em frente. Agora, quando nós não fizemos isso, quando nós, como ele fala, né, bloqueamos o nosso entendimento, aí o jeito é vir a dor para o nosso aprendizado. Mas não precisaria ser assim. Nós poderíamos progredir apenas pelo entendimento. Mas de alguma forma nós não somos assim. Nós normalmente aprendemos pela experiência da nossa própria dor. Um outro exemplo que a gente poderia citar: quantas vezes os nossos pais nos disseram, não faz tal coisa porque pode acontecer isso ou isso ou isso. Eu estou te dando um conselho para que você proceda dessa e dessa forma. E aí o que normalmente a gente faz? A gente vai testar, a gente vai experimentar. A gente vai lá e vai dizer, mas será que é assim mesmo? Eu vou fazer. E quando nós fizemos alguma coisa exatamente o oposto do que tinham nos aconselhado, e a gente quebra a cara, e nós passamos por dificuldade, e daí a gente diz assim, pois é, o pai e a mãe tinham razão. E às vezes nós nos deparamos fazendo isso com os nossos próprios filhos, dando conselho, porque nós já passamos por experiências assim e eles, da mesma forma como nós fizemos, vão querer experimentar. Então, na verdade, isso está nos dizendo, né, que nós sofremos porque nós não somos obedientes. A nossa razão ela não consentiu com aquele conselho. Nós bloqueamos o nosso entendimento. Nós não aceitamos aquilo como alguma coisa que poderia ser certa. E aí nós desobedecemos. Nós fizemos o contrário. E aí veio o sofrimento. Então, na verdade, isso aplicado, né, às leis divinas fica muito claro. Nós sofremos porque nós não somos obedientes às leis de Deus. Quando Kardec fala, né, que o homem só é infeliz quando das leis de Deus ele se afasta. O que nós precisamos compreender é que o aprendizado ele vai chegar cedo ou tarde. A questão que se coloca é como é que nós queremos aprender? Abrindo
a nossa mente, né, a nossa razão para o entendimento, ou nos revoltando e deixando que a dor bata a nossa porta para que esse aprendizado se efetue. Esse é o ponto que nós precisamos pensar. E aí Lázaro vai encerrar a mensagem dizendo assim: toda resistência orgulhosa terá de ceder cedo ou tarde. Bem-aventurados, no entanto, os que são mansos, pois prestarão ouvido dóceis aos seus ensinamentos. Então, o convite, meus amigos, para todos nós atentarmos ao que o Espiritismo nos proporciona. Ele oferece o entendimento claro, límpido de como as coisas funcionam. E o que nós podemos fazer é aproveitar esse manancial de esclarecimento e consolo que a doutrina nos dá e evitar sofrimento desnecessários. Nós vimos então que a obediência e a resignação ela nos auxiliam na solução dos nossos problemas, né? No sentido de que podemos, né, obedecer às leis de Deus e evitar muito da dor que passa pelo nosso caminho. E o Espírito Lázaro, ele nos traz esse conceito, né, de obediência e resignação, e tem uma outra passagem no livro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito de Verdade vem confirmar isso, no capítulo 6, lá no item 6, quando ele diz o seguinte, né, trazer essa partezinha para a gente já ir se encaminhando para o encerramento. O Espírito de Verdade, ele diz o seguinte: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, pois a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores também lhe virão enxugar as lágrimas. Então, nessa passagem, o Espírito de Verdade vem falar a razão, apresentar a verdade de forma rica, argumentada, mas veio também falar ao coração. Por isso que ele fala em consolo. Então, aqui ele está falando, na verdade, de obediência e de resignação. Ele entende, essa mensagem, né, esse trecho da mensagem, ela atende à razão e atende ao coração. Por isso ele fala: eu venho ensinar e venho consolar. Venho ensinar, referindo à razão, obediência. Venho consolar, falando do coração, a resignação. E essa mensagem, né, é dirigida especialmente para nós, espíritos imperfeitos, ainda muito apegados à matéria, que ele chama de pobres deserdados, nos oferecendo então essa oportunidade bendita de entendimento e de consolação. É por isso, meus amigos, que nós dissemos que o Espiritismo esclarece e consola. Na verdade, nós estamos dizendo que ele nos auxilia a desenvolver a obediência e a resignação, que pode, como já frisamos, nos livrar de tantas dores pelo caminho. Então, esse é o convite que nós deixamos a todos, né, para refletir sobre que caminho nós estamos escolhendo, por qual trajetória nós preferimos passar. Aquela em que o nosso entendimento, a nossa razão consente e o nosso coração também, ou aquela em que nós vamos nos revoltar e insistir em nos debatermos contra as leis divinas. Então, esse é o convite que fica, né, para que a gente pense sobre o assunto, tentando adaptar isso para as nossas realidades individuais. Agradeço a todos pela atenção, continuemos com o pensamento elevado, agradecendo a espiritualidade pela oportunidade e que as nossas palavras tenham servido de alguma maneira para alcançar os irmãos, trazendo esclarecimento e consolo. Muito obrigada, uma boa noite a todos.